Pessoal, sejam bem-vindos ao ITAV. Essa é a nossa aula do curso básico de teologia Panorama do Antigo Testamento, aula 3. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui. Queremos exaltar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor pela vida, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. Nós louvamos o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, nós queremos te agradecer porque o Senhor é fiel. Continua nos abençoando, abre o nosso entendimento para essa matéria, para os assuntos que nós vamos estudar hoje. Os alunos que estão aqui no presencial, os que vão assistir essa aula gravada, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que o teu nome venha a ser glorificado. Muito obrigado, continua conosco. Espírito Santo, tu és o convidado especial, tu és o melhor professor, tu és aquele que ilumina a nossa mente. Se faça presente, nós possamos aprender essa matéria, esse assunto, que é um assunto importante, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento bíblico e teológico. Abençoa os alunos que estão aqui conosco. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, Quinta-feira passada foi o feriado e nós não podemos chegar até aqui. Eu mandei a videoaula para vocês lá, que era a aula de número 2, Acredito que alguns de vocês tenham assistido essa aula e hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. A gente vai abordar aqui a parte da igreja do Antigo Testamento. A gente vai falar do tabernáculo de Moisés, do templo de Davi, do templo de Zorobabel, que é o segundo templo, do templo de Herodes, que é o segundo templo que ele foi ampliado por Herodes, que foi o templo que Jesus viveu aqui, andou, usou esse templo. Tem aqui na ilustração, ó. O Timóteo pode dar um foco bem aqui. Deixa eu só ajeitar aqui mais para ficar mais aqui na frente. Isso. Cada uma aqui, ó, está sendo ilustrada. O tabernáculo, o templo de Salomão, o segundo templo de Zorobabel, o terceiro templo e as ruínas do templo. O quanto isso aqui é importante na história bíblica, quanto isso aqui interfere, no Antigo Testamento, no período da monarquia unida, no período da monarquia dividida. Isso aqui é muito interessante para a gente entender. Então nós vamos começar falando aqui por esse tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés. A imagem praticamente seria essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem que a Bíblia vai tentar relatar, trazer, sempre pegando para cá, Timóteo, tentando pegar essa imagem aqui. Você vai ver um arraial de judeus aqui. Eu tenho um arraial de... Alguns vão trabalhar com o número de 2 milhões, outros vão trabalhar com o número de 3 milhões de pessoas. Mas aqui você está mais para frente aqui, bicho, para te acompanhar. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Esses slides todinhos aqui. Se vocês quiserem das outras aulas também tem disponível, eu mando lá, acho que já até mandei. Eu tenho aqui, ó, vamos trabalhar com o número aqui de um historiador que é chamado de Flávio Joséfo, tá? Flávio Joséfo. E segundo ele, esse arraial aqui tinha 3 milhões de pessoas. Então era muita gente. Por quê? Porque os homens contados de 20 anos para cima, para a guerra, davam um total aí de 608, 950 homens, segundo Êxodo, capítulo 12, versículo de número 37. Então eu tenho aqui o arraial, ó. Você pode observar cada um com a sua bandeira: Judá, Zebulon, Isacar, Benjamim, Rúben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Naftali, Asser, Dan, Essas aqui são as 12 tribos de Israel. Elas estão estabelecidas em sentido de cruz, ó, 3 aqui, 3 aí embaixo, 3 de um lado e 3 do outro. E é interessante que a referência bíblica de Êxodo 25 e 35 vai dizer que o próprio Deus pediu para Moisés colocar a tenda dele no centro, que é essa tenda que está aqui, ó. Essa tenda pedida pelo próprio Deus a Moisés. Aqui a referência bíblica, ó. Todas as tribos já tinham o seu lugar no arraial, no acampamento, e Deus pediu a Moisés, através dessas duas referências bíblicas aqui, o capítulo 25 e o capítulo 35, nós vamos observar que o Senhor queria que a tenda dele ficasse no meio. Então esse período aqui é o período que Israel está começando a se
formalizar numa questão litúrgica de culto. Já tem um tabernáculo, já tem um profeta, que é Moisés, já tem um pastor, sacerdote, que é Arão, e agora tem a igreja, que é esse tabernáculo aqui. Então aqui a gente pode observar, né, tem toda uma questão de sair, de levantar. Se vocês observarem, a gente vai olhar nos slides, eu tenho aqui, ó, Gersonitas, Coatitas e Meranitas, que são os 3 descendentes de Arão. Eles são responsáveis por montar esse tabernáculo, desmontar o tabernáculo, levar os utensílios, cuidar da madeira, cuidar da limpeza. São essas 3 tribos aqui que são responsáveis por esse tabernáculo. Então eu tenho aqui essa figura que ela vai ilustrar a primeira igreja de Israel, que é a figura do tabernáculo. O quanto era de comprimento que isso aqui media? Ó, media 13 metros e meio. 13 metros e meio. A Bíblia vai dizer que eram 30 côvados. 30 côvados. Para você que não sabe, um côvado é daqui, ó, da ponta desse dedo até aqui, ó. 45 centímetros, tá? Um côvado é essa medida aqui, daqui da ponta do meu dedo maior até o meu cotovelo. Isso é cerca de 45 centímetros. Então a Bíblia vai dizer que tinha 30 côvados de comprimento. Isso daria o quê? Isso daria 13 metros e meio, a largura 10 côvados, 4 metros e meio, e a altura disso aqui, cerca de 4 metros e meio, que daria também 10 côvados. Então eu tenho uma tenda, essa tenda aqui, são as medidas dela. Eu tenho uma tenda com 13 metros e meio de comprimento, largura de 4 metros e meio e uma altura de 4 metros e meio. Essa aqui é a primeira igreja de Israel. Lembrando que essa igreja é chamada de tabernáculo, ela é chamada de tabernáculo, tenda do Senhor, tenda do encontro, ela é uma igreja, ó, ela é uma igreja móvel, tá? Eles ficavam em determinado lugar até segunda ordem de Deus, para que eles pudessem sair dali e continuar a sua peregrinação. Por exemplo, o modelo desse tabernáculo, pessoal, ele é tão interessante, biblicamente falando, que a Bíblia vai falar praticamente o capítulo 25 todinho de Gênesis, dando todas as medidas especificamente dessa casa de oração. Cortina, madeira, pregos que foram usados, as peles de animais que foram usadas, todos os materiais, o tipo de madeira, a Bíblia vai especificar tudo. Por que ela vai especificar tudo? Porque Deus, ele teve o cuidado principal de fazer uma coisa muito organizada em relação a isso aqui. A gente tem a divisão, que é o santo lugar, o santíssimo lugar e o pátio externo. Olha aqui na figura para mim, rapidinho. Vocês podem observar que aqui fora, que nós chamamos de átrio, tá? Essa parte aqui, que aqui o tabernáculo está aberto, ele não é assim, tá? Ele está aberto. Deixa eu ver se tem uma outra figura aqui. Aqui para vocês visualizarem o que tem dentro dele. E essa parte de fora que está aqui, onde os sacerdotes estão aqui, isso aqui é o átrio. Por exemplo, aqui dentro só levitas poderiam entrar. Aqui onde está a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Então, quanto mais para dentro, mais limitado vai ficando esse acesso. Aqui fora, todas essas tribos que estão aqui, ó, todas essas comunidades que estão aqui, todas, elas podem entrar esse espaço aqui, que é o átrio, para trazer o seu sacrifício para o sacerdote vir fazer. Então eles tinham esse acesso de vir no átrio, que nós chamamos de átrio, para eles trazerem esse sacrifício para o sacerdote fazer, que é esse pedaço bem aqui que nós estamos vendo. Aqui está o altar do holocausto. Antes de entrar na igreja, eu tenho o mar, olha só, eu tenho aqui a pia de bronze. Essa pia aqui era onde o sacerdote se lavava, ele oferecia o sacrifício aqui, ele se lavava aqui, e aqui dentro eu tenho 3 peças. Eu tenho a mesa dos pães, com 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Eu tenho o candelabro, tá? E eu tenho um altar do incenso. Esse altar do incenso, ele fica na frente dessa cortina bem aqui, ó, que está dividido entre o santo e o santíssimo lugar. Eu tenho os slides aqui, ó, tá aqui ele, ó. Ele está dividindo aqui entre o santo e o santíssimo lugar. Aqui nessa parte do santo lugar,
só poderiam ficar alguns da tribo dos coatitas, que eram responsáveis pela limpeza desses utensílios aqui. Aqui dentro só entrava levitas e o sacerdote e o sumo sacerdote. Aqui nesse lugar restrito, onde está a Arca da Aliança, não entrava ninguém. Só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação. Então olha só o que é que Deus quer comunicar com isso. O que é que Deus quer comunicar com sacrifício de manjares, sacrifício de animais, sacrifícios de holocausto, sacrifício de boi, de ovelha? Uma coisa interessante que a gente vai observar, olha isso aqui como é didático de Deus isso aqui. No sacrifício da lei de Moisés, por exemplo, você vai encontrar isso no livro de Levítico, tá? Toda a questão, como deveria ser o sacrifício, as ofertas, as oferendas, os holocaustos, oferta de manjar, mas a forma que Deus fez para que todo mundo, independente da sua condição financeira, pudesse participar da adoração. Tipo, se eu fosse pobre, se eu fosse classe média ou se eu fosse rico, ou se eu fosse muito pobre, vou colocar pobrezinho aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse pobre, o que eu poderia oferecer para o sacrifício? Eu poderia oferecer uma rola ou uma pombinha. Viu? Olha aí, ó. Se eu fosse classe média, eu poderia oferecer uma cabra, um carneiro. Se eu fosse rico, aqui já era um boi. E se eu fosse muito pobre, que não tivesse condição de oferecer uma rola ou uma pombinha, eu ofereceria um azeite e uma farinha. Perceba como Deus fez de uma maneira onde todo mundo deveria participar. Então todo mundo tem um espaço para participar, independente da sua condição financeira. Foi assim que Deus ele começou então a instituir. E Deus ele quer fazer algo aqui. Olha aqui, eu tenho uma coisa interessante. Aqui também a gente começa a observar uma coisa muito interessante, porque quando se fala da questão do templo, é daqui que vem, irmão, nossa ideia de liturgia, culto, igreja, programação, como se comportar, como será o comportamento dos líderes, como será o comportamento do ministério. Tudo isso a gente vai tirar do Antigo e do Novo Testamento. Uma outra fala importante. Se o Novo Testamento tem uma liturgia cultica, tem uma forma de fazer um culto a Deus, de onde foi que ele tirou isso? Tirou do Antigo Testamento. Então os crentes do Novo Testamento tinham uma Bíblia. Qual era a Bíblia deles? Era o Antigo Testamento. Então muito de culto, de liturgia de culto que a igreja primitiva tem, de onde vem? Do Antigo Testamento. É de lá que vem essa forma de adorar a Deus. Então, hoje o que tem nas nossas igrejas passa pela ideia do Antigo e passa pela ideia do Novo Testamento. Só que quando nós falamos de igreja aqui, nós estamos automaticamente... Esse pincel aqui vai me deixar na mão. Eu estou um pouco rouco, tá, pessoal? Me perdoe. Olha só, quando nós falamos disso aqui de igreja, automaticamente nós estamos falando de culto, pessoal. Tá bom? Nós estamos falando de culto, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de liturgia, tá? Nós estamos falando de adoração. Tudo isso aqui, ó, vai envolver. Paga para mim, Breno, por favor. Tudo isso aqui vai envolver. Vê se tem um papel aqui embaixo ou ali. Esse aí é papel toalha. Aí tu vai me quebrar as pernas. Tá. Olha só. Então, quando eu falo disso aqui, vai envolver, pode, só não vai apagar o que eu acabei de escrever agora. Isso. Quando eu falo de templo, eu estou falando que vai envolver tudo isso aqui, ó. Como vai ser o meu culto? Como é que vai ser a liturgia desse culto? Como é que vai ser a adoração desse culto? Deixa que ele vai pegar lá, deixa que ele vai pegar lá. Tá bem aí, irmão, olha. Bem aí na sua frente aí, ó. Papel aí, ó. Olha só. Então o que acontece? Como é que vai ser esse culto? Baseado em quê? Presta atenção para mim, pessoal. Essa ideia de igreja vem da onde? A minha liturgia. Tu já encontrou na Bíblia departamento cantando em culto? Da onde é que vem isso? É institucional ou é bíblico?
Porque num culto, por exemplo, se eu já fui, ainda é da igreja quadrangular, né? Na igreja quadrangular não tem departamento. Assembleia de Deus, canta porteiro, canta criança, canta jovem, canta cachorro, canta irmã do ciclo de oração, canta as irmãs da zeladoria. Num tempo que nós temos de 2 horas de culto, onde 5 a 7 departamentos cantam, vai sobrar 20 minutos para a palavra. E quando a gente olha biblicamente, presta atenção, quando a gente olha biblicamente, a gente vê que toda vez que se fala de culto e se fala de igreja, o que tem primazia nisso aqui é a palavra. Glória. Tá? Então as pessoas foram colocando no culto teatro, departamento, dança. Da onde vem essas ideias? Porque presta atenção, irmão, se a gente tem um manual, a gente deve fazer aquilo que o manual diz. Sim ou não? Olha como Deus é inteligente. Deus falou para o sacerdote. Então eu tenho a igreja. O que é a igreja? É o tabernáculo. Eu já tenho a igreja, que é o tabernáculo. Isso aqui não vai sair, quer ver? Vai. Eu já tenho a igreja, que é o tabernáculo. Eu já tenho o profeta, que é Moisés. Eu já tenho o pastor, que é o sacerdote Arão. E olha o que Deus fez. Não é? Tu vai ser o profeta. Presta atenção para mim. Tu vai ser o profeta, mas é o pastor Arão que vai ser o sacerdote. E os filhos dele é que vão trabalhar nisso aqui. Presta atenção. O que foi que Deus fez com esse camarada que seria o pastor? Irmão, olha essa informação que eu vou dar para vocês, rica. Eu falei que quando Deus foi fazer essa igreja aqui, eu acabei de apagar, mas eu vou colocar de novo que é preciso. Êxodo 25, anote, e Êxodo 35. Aqui está todas as informações que foi dada por Deus para ele fazer essa igreja, certo? Sabe quantas vezes Deus pediu a opinião de Moisés e de Arão? Chutem aí. Nenhuma vez. Ele não perguntou assim, irmão, Moisés, o que é que tu acha? Bora fazer esse negócio aqui? Arão, o que tu... Nenhuma vez. Ele só disse, executa. É uma pesquisa de opinião. Não é. Então, quando o pastor olha para a congregação dele, ele não tem que fazer aquilo que ele acha que é certo, ou que ele aprendeu com a igreja dele, ou com o pai dele na fé, ou com a mãe dele, com conhecimento popular ou autodidata. Por quê, pastor? Isso pode dar certo? Pode. Técnicas podem ajudar? Pode. A gente não vai anular tudo, a gente não faz isso. Mas o pastor tem que olhar para onde? Para o manual. Então, olha o que ele fez. Tu vai ser o pastor. E ele deu um livro chamado Levítico. O livro de Levítico, irmão, não era para o público em si. O livro de Levítico era para o sacerdote. Viu, irmão Fábio? O livro de Levítico era para Arão e a família dele. Aqui tu vai saber o que é oferta pelo príncipe, oferta pelo povo, oferta de manjar, oferta do sacrifício, oferta de holocausto. Tu vai saber como é que eu quero o carneiro, pelado ou despelado, como pode, como não pode, se pode manco, se não pode coxo. Aqui tu vai saber a forma que tudo. Ou seja, o pastor precisaria ser expert em Levítico. Olha como... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bíblia se contradiz? Não. É o mesmo princípio que Paulo vai usar lá em Timóteo. Quando ele diz assim, Timóteo, o pastor, presbítero e bispo precisa ser apto para ensinar. Ele não falou assim, o pastor precisa ser bom de fazer campanha. O pastor precisa ser bom de fazer dança. E de dançar o evangelho. Não, ele não falou isso. Ele falou, o pastor precisa ser apto para ensinar. Por que isso, irmão? Porque, irmão, olha para mim aqui. A gente não tem um culto? Sim, temos um culto. Da onde foi que veio todas as ordens do culto? Daqui, ó. Pergunto para vocês, Arão podia fazer o que ele quisesse? Não. Pergunto para vocês, Moisés podia fazer o que ele quisesse?
Deus não tinha dado todas as ordens? Quando Deus estabeleceu aqui a comunidade, a igreja, já tem Bíblia, já tem pastor, já tem profeta, já tem a igreja, Deus perguntou a opinião deles? Então por que as pessoas hoje fazem o que dá na telha delas? E pastor, e tinha que ser da tribo de Levi? Para quê? Para ser sacerdote? Só da tribo de Levi. Só da tribo. Depois eu vou lhe dizer por que Jesus foi sacerdote não sendo de Levi. Porque ele é o único que é sacerdote e não é de Levi. Mas tinha que ser, ó, da família de... Inclusive, muito boa sua pergunta. É daqui que os pastores hoje usam para dizer, olha, filho de pastor é pastor. Aí se tornou um nepotismo doido na igreja, onde nem o pai tem vocação e nem o filho tem vocação. Aí vão passando igreja de pai para filho, de filho para pai, aí já viu. Olha só, volta para o slide aqui comigo. Então eu tenho aqui a primeira igreja. Nós que somos cristãos, por que eu falei isso para vocês, irmão? Presta atenção aqui para mim, por favor. Porque aqui nós estamos divididos. Cara, Timóteo, fica focado em mim aqui, que eu tô focado aqui nessa parte aqui. Ó, nós estamos divididos entre um abismo aqui muito grande em relação a culto. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente é uma igreja cristã judaica. Já viram igreja aí com a Arca da Aliança dentro? Pastor vestido de talit? Arca da Aliança, chofar. Presta atenção. A gente não sabe se a gente é uma igreja cristã judaica, ou a gente não sabe se a gente é cristão. Por quê? Porque a gente quer pegar tudo isso aqui e trazer para o culto cristão, trazer para dentro da igreja cristã, trazer para a liturgia cristã, trazer para a adoração cristã. Irmãos, eu vou tossir várias vezes, tá? O catarro ainda está alojado aqui ainda. Ou a gente não lê a Bíblia, ou a gente é ignorante ao extremo. Por quê? Porque se fosse um versículo e uma passagem obscura, onde a gente pudesse falar assim, não pastor, mas irmão, tem livros, textos e textos e textos, falando que tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, liturgia, tabernáculo, arca, altar do holocausto, mesa de pães, candelabro, altar do incenso, pia, tudo isso aqui era sombra do que viria. Por que sombra? Porque esse culto aqui, judaico, que culto? Judaico. Ele é um culto passageiro. Ó, se ele é passageiro, ele é limitado. Porque ele é uma sombra. E ele está apontando para uma realidade. E a realidade que ele está apontando não é limitada. Ela é eterna. Que é Cristo. Não é passageiro o nosso culto. Por exemplo, tudo isso aqui, ó. Bora provar. Repete aí, diga, altar. Fale forte. Lavatório. Candelabro. Mesa. Altar do incenso. E arca da aliança. Olha aí, ó. Quem é o sacrifício? Cristo. Vai respondendo. Quem é que purifica e falou que ele era a água da vida? Cristo. Quem é a luz do mundo? Cristo. Quem é o pão da vida? Cristo. Quem é o intercessor? Cristo. Quem é a salvação? Tá vendo? Tudo está apontando para Jesus. Então quando eu pego... Deixa eu voltar essa figura aqui que vocês precisam ver o negócio aqui, ó. Entre esse lugar... que é o santo lugar e o santíssimo lugar, aqui onde está a Arca da Aliança, que é o lugar mais sagrado de todos, tem um véu. Segundo a tradição judaica, esse véu pesava quase 1 tonelada. Viu? No Tabernáculo de Moisés. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, o nome do livro é Tabernáculo de Moisés. O camarada fez uma matemática baseada no peso do ouro. Ele disse que se fosse hoje, essa tenda aqui valeria mais de $1 bilhão. No peso do ouro que estava nisso aqui. Então vocês podem ver, imagine de Salomão, que era tudo de ouro por dentro. Né? Que a gente vai ver as imagens se der tempo. Olha só. Então, quando esse véu aqui, ó, ele foi construído no templo. Deixa eu colocar logo aqui, deixa eu adiantar, para facilitar. E quando Jesus morreu, ó, olha só. Esse aqui é o templo de Salomão. Para essa igreja aqui, dessa igreja aqui,
Para essa, mudou muita coisa, né? Os irmãos começaram a dizimar aqui, eu acho, porque mudou muita coisa aqui nesse templo aqui. Se aqui tinha uma pia, aqui tem uma pia bem grande. O altar já é bem grande. Irmão, dentro disso aqui, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, dentro disso aqui era tudo de ouro. Viu? Era uma coisa maravilhosa, esplendorosa. Quem foi que fez esse templo aqui? Bora, vocês têm que... Aula passada. Quem foi que fez esse templo aqui? Não, ele só levantou. Quem deixou todos os utensílios prontos foi Davi. Viu? Ele só teve o trabalho de... Quantas pessoas trabalharam? Falei na aula passada. 153.300 pessoas trabalharam aqui, ó. 153... 3.000 era só pastor. 3.000 era só supervisor de obra. 70 para cortar pedra e 80 para uma outra função. Viu? Olha aí o tamanho disso aí. Tudo bordado a ouro. Essas duas colunas aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Pedra lavada, madeira de cedro, ouro puro, que revestiu o interior, bronze, colunas no altar, lavatórios, prata para os utensílios. Meu irmão, quando a rainha de Sabá entrou nisso aqui, o texto bíblico fala que ela ficou fora de si. Ela não sabia quem era funcionário e quem era trabalhador, porque todo mundo se vestia com roupa de seda e comia com colher de ouro. Viu? Então era um reino majestoso. O texto bíblico vai dizer que pessoas de todas as partes do mundo vinham para testar Salomão, ouvir os seus provérbios e testar ele com enigmas, e ele resolvia todos. O mármore disso aqui, irmão, o trono disso aqui, era uma coisa maravilhosa. Só que qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que se criou um misticismo dentro disso aqui. Por quê? Porque vai se relacionar, para aqui, Timóteo, desde lá de Abraão. Por exemplo, lembra da conversa da samaritana com Jesus em João capítulo de número 4? Se vocês quiserem abrir a Bíblia, pode abrir. João capítulo de número 4. Pode arrochar aí tudo. Ela perguntou assim: tu és o Messias? Não, ela respondeu para ele: minto, nós estamos esperando o Messias. Aí Jesus falou para ela assim: eu estou aqui e falo contigo. Só que ali, pode apagar. Só que ali tem uma rincha, irmão, para aqui, ó. Só que ali tem uma rincha muito grande. Presta atenção. Esse templo que vocês estão vendo aí, quantos anos ele demorou? Ele demorou 120 anos em pé. Quanto tempo? Ó, ele demorou no reinado de Davi. Desculpe, irmão. Desculpe. Davi reinou 40. Salomão reinou 40. E Saul 40. Então 120 anos é de monarquia unida. 120 anos de monarquia. Olha, para vocês se situarem geograficamente e biblicamente, de monarquia unida. Então, nesses 120 anos, o que significa monarquia unida? Que esses 3 reis reinaram sobre as 12 tribos. Então não tinha separação, certo? Era só um povo. Era só um povo. E aonde é que está isso aqui? Isso aqui está em Jerusalém. Esse templo aqui, ó, está onde? Em Jerusalém. Num famoso monte. Bora ver, quem sabe agora. Que monte? Moriá. E o que é o Monte Moriá? Biblicamente, o que é o Monte Moriá? Sim, é o Monte da Bênção, mas qual é a importância que ele tem para trás? Meu irmão, é chave. Abraão. Aqui, Abraão sacrificou, ou tentou sacrificar, Isaac. Mas para os muçulmanos, aqui Abraão sacrificou Ismael. Vou colocar no Islã. Ó. Só que para os judeus foi Isaac. E aqui onde Davi, só que presta atenção, essa arca aqui que vocês estão vendo, ó, que ela está aqui dentro, essa arca que vocês estão vendo, que ela está aqui dentro, presta atenção, essa arca que vocês estão vendo, que elas estão aqui dentro, até ela chegar aqui nesse templo de Salomão, ela custou. Ela passou por Siló, ela passou por Berseba,
ela foi para o território dos filisteus, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, do 1 ao 4, capítulo 1 de 1 a 4. Quem trouxe ela para Jerusalém de volta? Quem foi? Davi. Depois de muitos anos que ela estava no território dos filisteus. E para o judeu, essa peça é a peça mais sagrada que tem. Olha como ela era transportada. Olha aqui, ó. Quem era que transportava? Só os coatitas. Viu? Só a tribo de Coate. O pessoal de Merani levavam tábuas, barras, colunas e base. Os gersonitas, cortinas, cortina de entrada, toda a parte de pano e de cortina. Toda a parte de pano e de cortina, gersonitas. Toda a parte de madeira, meranitas. Toda a parte de utensílios, coatitas. Então só coatitas poderiam pegar ela e levar. Só que o judeu, ele criou um misticismo muito grande. Olha que a ilustração está perfeita. Ó. Aqui as cortinas, aqui os utensílios e aqui as madeiras. Só que eles criaram aqui um misticismo muito grande. Que misticismo? Bora para a Bíblia. Quando Jesus chegou aqui, ó, na frente desse templo, que já era o segundo embelezado, vou chegar lá. O que foi que falou aqui em Marcos capítulo 13? O que foi que os discípulos falaram para Jesus na frente desse templo? Mestre, que pedras essas? Que segundo alguns estudiosos, arqueólogos, algumas pesavam 3 toneladas. Jesus olhou e falou assim, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não aprenderam a lição. Porque eles pensavam assim, ó, olha para mim aqui, nós temos o grande templo, está aqui ele. Rapaz, eu estou apanhando desse passador, ó. Nós temos o grande templo. Quem construiu ele? Davi. Salomão reinou nele quanto tempo? Quando Salomão morreu, quem assumiu? Roboão assumiu. Aqui em Roboão, filho de Salomão, presta atenção, pessoal, se localize, ó. Da linhagem de Davi, Salomão, Roboão, eu tenho o sul. Da linhagem de Jeroboão, eu tenho o norte. No sul, a capital é Jerusalém. Aonde está o templo? No Monte Moriá. Olha, estou situando vocês, estou desenhando. Capital, Jerusalém. Então, o reino do sul. Só que agora, após a divisão, ficaram quantas tribos aqui? 2, porque Levi não conta, né? 2 mais 1, então 2 tribos. E aqui ficou quantas tribos? 10. Olha aí a anarquia que vai dar agora. Presta atenção. Só que o judeu só adora em um local. Só aqui, ó. Presta atenção. Lembra da aula dos mapas que vocês tiveram? Não interessa onde você esteja no mapa. Páscoa, colheita e Pentecostes, tu tem que subir e ir para Jerusalém. Aonde foi que Ana estava indo? De Siló para onde? Para Jerusalém, pedindo Samuel. Porque eles peregrinam. Ó, os católicos não peregrinam? Veio daqui. Os muçulmanos não peregrinam? Veio daqui. Os salmos, a partir do salmo de número 120, que são os salmos de romagem, são 14 ou 15 salmos. Estão contando a história dessas peregrinações, porque eles peregrinavam para essa festa, porque eles só adoram em um local. Aí eu pego agora, anota, João capítulo 4. Quando a samaritana está conversando com o Senhor Jesus, numa briga ali de quase a idade do nosso país, 400 anos para ser mais exato, ela fala o seguinte para ele, ó, eu sei que os pais de vocês adoram lá. Ó, eu sei que os pais de vocês adoram lá, Moriá, Jerusalém, templo, mas os nossos pais adoram aqui. Um ponto para quem falar o nome do monte. Se chutar a primeira vez já perdeu. Judeu tem um monte Moriá. Ela falou, eu sei que os pais de vocês adoram lá, mas os nossos pais adoram aqui. Presta atenção, volta para cá.
Antes de falar. Exatamente, olhe para cá. Todos. Não dividiu agora para o norte? Sim. Eles podem vir a Jerusalém? Não. Então eles têm que ter um templo para eles. Tem que ter um monte para eles, um sacerdote para eles, um profeta para eles. Sabe como é o nome disso? Olha como é o nome disso. Liturgia genérica. Religião adulterada. Mas rapaz, qual foi a resposta de Jesus para ela? Ninguém abriu a Bíblia, né? Então olhe para mim. Chega um dia que não é nem lá e nem aqui. Olha, irmão, olha isso aqui, por favor. Pelo amor de Deus, olhem para mim aqui. Jesus está quebrando uma ideia de um monte de crente. Tem crente, irmão, que ele vai numa igreja, que ele fala assim, meu Deus, aquela igreja ali é uma... Gente, não é o lugar. Tu consegue receber Deus na tua casa, no teu quintal, lavando louça. Deus não é territorial. Esse povo aqui, eles falaram assim, ó, nós somos invencíveis, nós temos a arca. Quem é que vai levar a arca? Os filisteus levaram a arca. No tempo de Salomão, nós somos invencíveis, a gente tem um grande templo, quem vai entrar aqui? Presta atenção na ideia. Aí Jesus falou para ela, olha, não vai ser aqui, nem no Monte Gerizim. Porque Pai procura aqueles que o adoram. Olha aqui, ó, para você entender. A imagem vai te ajudar. Se eu não posso ir em Jerusalém, irmão, agora presta atenção para cá. Para sair disso aqui, para isso, mudou muita coisa. Quem é que está adorando aqui? Pergunte para mim quem? 10 tribos estão adorando aqui, ó. Agora a adoração deles é esse bezerro aqui, ó. Viu? Escolheram o Monte Gerizim. Por que escolheram o Monte Gerizim? Para ver se vocês estão aí na aula. Por que eles escolheram o Monte Gerizim? Porque eles não podem chegar ao Moriá. O reino foi dividido. Eles não podem vir a Jerusalém. Se a gente não pode vir cultuar no templo, a gente tem que ter um templo. Só que o problema, irmão, é que Deus deu ordens. Eu comecei falando a aula que Deus deu ordem, Deus deu sacerdote, Deus deu a bússola, Deus deu Levítico. E quem era responsável? Arão. E a linhagem de Arão está onde? Está aqui no sul. Muito bem. A linhagem de Arão está aqui, em Jerusalém. Então essas 10 tribos aqui, ó, não tem um sacerdote. Vou colocar assim para você entender. As 10 tribos não têm um sacerdote original. Elas têm um sacerdote genérico. Elas têm um profeta genérico. Elas têm um rei que usurpou a linhagem de Davi. E por que é importante aqui, irmão? Presta atenção. Toda vez que vocês terem uma aula de teologia, ela precisa apontar para Jesus. Vocês estão ouvindo isso? Nunca esqueçam disso. Qualquer assunto, não interessa qual for, em qualquer área da teologia for, ele precisa apontar para Jesus. Por que essa linhagem aqui ela é importante? Porque ela vem de Judá. Davi veio da onde? Diga, de Judá. E quem é que vem de Davi? Jesus Cristo. Davi veio de Judá, e quem vem de Judá é Jesus. Presta atenção. O povo de Judá, nós vamos ver o slide, não ficou 70 anos na Babilônia? Sim. Por que vocês acham que após 70 anos Deus tirou o povo do cativeiro e fez eles voltarem para cá, para Jerusalém? Para cumprir a promessa. Olha o que o Senhor falou, para cumprir a promessa. Quem mais quer contribuir? Por que vocês, vou falar de novo, cativeiro babilônico, 70 anos. Por que após 70 anos, e o profeta Jeremias tinha profetizado a partir do capítulo 35 do livro. Porque após 70 anos, o Senhor cumpre e traz o povo da Babilônia de volta para cá, para Jerusalém. Jesus tinha que nascer. Exatamente, meu filho, porque Jesus não podia nascer na Babilônia. A promessa está se cumprindo porque o Messias, segundo a Bíblia, tem que nascer aqui em Jerusalém. E a linhagem do Messias está lá na Babilônia. Então a linhagem dele que está lá na Babilônia vai ter que voltar para Jerusalém porque ele tem que nascer em Jerusalém. Porque a profecia diz que ele nascerá em Belém. Ô glória, irmão, dá glória a Deus.
Tudo está apontando para Jesus. Então, por exemplo, presta atenção, quando eu, cristão, que tenho o culto maior, o culto que não é limitado, que não é transitório, o culto que é eterno, o culto que é a realidade, o culto perfeito. Por que culto perfeito? Olha por que culto perfeito. Presta atenção. Vou voltar e retornar quantas vezes for preciso. Isso aqui era feito todo dia. Porque tu peca todo dia. E os profetas falaram o quê? Como Isaías no capítulo 1? Que sangue de touros, bodes e ovelhas não podem remover pecado. E o que foi que o autor aos Hebreus, a partir do capítulo de número 9, falou de Cristo? Que ele entrou uma única vez. Irmão, estou esperando vocês darem glória. Ele ofereceu o seu sacrifício uma única vez e nunca mais. Olha a diferença do culto de Jesus, do sacrifício de Cristo, para o sacrifício de Moisés. Porque isso aqui, irmão, só está apontando para algo maior. Se Deus não faz isso aqui, o salário do pecado é a morte. Toda vez que alguém pecasse, tinha que morrer. Então os animais tiveram que pagar como substituto. E é exatamente isso que Cristo ia ser, nosso substituto, sacrifício substitutivo pelo nosso pecado. Certo? Vamos lá. Paga aí, Timóteo. Bora para cima. Então eu tenho aqui, olha aí, o templo de Salomão, saiu da igreja, foi ampliado. E esse templo aqui, após a divisão, devia ser uma coisa maravilhosa, né, irmão? Você vai ler, principalmente nos primeiros capítulos do 1 ao 10 de Crônicas, isso aqui descrito de forma detalhada. Êxodo 25, Êxodo 35 de forma detalhada. Algumas passagens do livro de Números e algumas partes do livro de Levítico. É onde você vai encontrar informações sobre esse tabernáculo aqui. Perfeito. Tá aqui, ó, mais uma imagem, tá? Alguns estudiosos dizem que o texto bíblico fala que no dia da inauguração, Salomão sacrificou 120 mil sacrifícios, 120 mil holocaustos. Alguns intérpretes, como o Dr. Luiz Saião, que é um homem muito conceituado no Brasil, ele fala que esse número aí não é um número literal. Como é que ele vai sacrificar 120 mil? Desculpe. E ele vai explicar, teologicamente, como era que esses números eram entendidos lá no templo. Eram números simbólicos, poéticos, fechados, literais. De contraponto, tem outros estudiosos que dizem que o número era literal mesmo, foi 120 mil. Rapaz, haja festa, irmão. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui. Eu pastor, uma pergunta. Faça. Uma suposição minha, devido à construção do templo, foi o grande pivô da separação dos reinos, porque foi gasto muita mão de obra. Eu vi alguns relatos que começou a escravidão nesse período também, para a construção do templo. Meu irmão, isso fez com que tivesse uma guerra civil entre as tribos. E quando Salomão morreu, que o seu filho assumiu, ele permaneceu na cobrança. Não só o templo, o povo já vinha com uma carga de trabalho muito pesada desde Davi. Davi passou 40 anos lutando, exterminando inimigos, e Davi teve um reinado muito forte, muito poderoso, tanto que o material, tudo quem deixou foi ele. Quando Salomão assume, o que é que a passagem bíblica nos mostra? Nos mostra um ambiente de um povo cansado, impostos, cobrança, para manter um reinado. Um homem que tem 1000 mulheres, palácio de inverno, palácio de verão, casa em tudo quanto é canto lugar. Quem dera que fosse só o templo. Manter o reinado de Salomão é uma coisa muito grandiosa. E o povo estava cansado, desde o tempo de Davi. O que era para ele fazer? Como ele não tinha mais inimigos, era para ele dar um descanso para o povo. Olha, vocês vão descansar, vocês vão tirar uma folga aí, a gente não tem mais com quem lutar, e bora gozar daquilo que o meu pai conquistou. Mas ele não fez isso. E é por isso, então, que Roboão pega a fraqueza do povo, que estava cansado de impostos, de trabalho, e o povo se levanta e fala: o que é que a gente tem com a família de Jessé? Nada. E aí começa a questão da divisão do templo. Esse foi o motivo que o templo foi, que o reinado, que o Reino Unido foi dividido. E Jeroboão é que era parente de Davi? Parente de Saul. Parente de Saul. Exatamente. Lá de trás. Entendeu? Quando você é rei e você assume, o que é que você faz? Você mata a linhagem
de todo mundo. Isso é o certo. Assumiu, quem é que tem lá? Fulano, é parente de Saul. Mata. Se eu não tenho parente dele. Exatamente. Porque Jeroboão era da linhagem de tipo. Exatamente. Então bora aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, 586. Gente, quando você pega o livro, bora, vocês estão muito devagar hoje, viu? Passa uma água no rosto aí, bora aprender. A gente tem só essa aula. Posso fazer outra pergunta? Pode. Ontem a gente viu que, na aula da Escola Bíblica, que no Reino do Norte surgiu 2 profetas. E no Reino do Sul surgiu algum profeta? Reino do Norte surgiu 2 profetas? Elias e Eliseu. Sim, todos os reinos têm profetas. Mas no Reino do Sul, no mesmo período, tinha algum profeta? Não? Tinha. Todo tempo tem profeta em todos os reinos. Mesmo na monarquia unida, no reino dividido, tem profeta trabalhando no norte, tem profeta trabalhando no sul. Isaías é reino do sul. Jeremias é reino do sul. Daniel é reino do sul. Ezequiel é reino do sul. Isaías é reino do sul. Exatamente. Mas não no mesmo período. Alguns são do mesmo período. Elias e Eliseu, porque um é discípulo do outro, por isso que eles são contemporâneos. Mas eu posso lhe mostrar, por exemplo, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são contemporâneos e os 3 são do reino do sul. Daniel está no palácio, Jeremias está no rio Quebar e Daniel está também dentro do palácio. Eles são 3 profetas do mesmo tempo vivendo junto no reino do sul. No Reino do Sul, mas no reino do sul. Da Babilônia, né? No período da Babilônia. Olha aí, pós-exílio eu já tenho Zacarias, Ageu e Malaquias. Já é pós-exílio que eles estão vivendo. Eu tenho que me situar para saber como cada um tem. Vamos lá. Olha só. Vocês olham isso aqui. Por que eu coloquei esse livro aqui? Esse livro é bem pequeno aqui. O camarada sofreu tanto que ele escreveu um livro só para se lamentar. Profeta chorão, né? Aqui está dizendo que quando eles entraram aqui, ó, para destruir o templo de Salomão, eles pegavam as mulheres grávidas, olhem para mim, abriam a barriga dela, tiravam a criança, pegavam uma ave, colocavam dentro e costuravam. Só para vocês terem a ideia do que foi isso aqui. E Deus vinha falando, porque, rapaz, cara que não ouve Deus é doido. Em 722 antes de Cristo, o profeta Isaías, está lá no capítulo 7, tá, do livro. Ó, tô colocando todas as referências, se eu não me engano é o 7:13. Não tenho certeza se é o 13, mas é o 7. Nesse capítulo ele tinha anunciado que o reino do norte ia cair. E caiu nessa data aqui, ó, para a Síria. Tá? Qual era desse reino aqui? Bora se converter. Se os camaradas viram que o final desse povo aqui foi terrível, bora tomar vergonha na nossa cara. Bora virar crente. Por quê? Porque aqui foi 20 reis, ou melhor, 19 reis de 8 dinastias diferentes. Ó, e aqui foi 20 reis só de Davi, só de Judá. Presta atenção. Olhando para cá e vendo que Deus realmente cumpre o que ele fala, meu irmão, só que aqui, pessoal, olha como envolve. Tem 3 potências mundiais disputando a hegemonia do planeta Terra. E o profeta Jeremias fala isso, tá? Que é a Síria, Egito e Babilônia. Esses 2 aqui foram engolidos pela Babilônia numa batalha muito famosa, chamada de... Fale, não sei. Isso, Batalha de Carquemish. Batalha de Carquemish. Isso aqui está na Bíblia, tá? Livro do profeta Jeremias. Ó, essa subiu, o Egito se aliou com ela, essa acabou com o reino do norte, mas a Babilônia veio e destruiu as 2. Porque o próprio Deus falou que levantou a Babilônia para um propósito, tal. Então esse reino aqui, que estava com Zedequias, teve chance de se arrepender, ainda teve Josafá, Josias, o próprio rei Ezequias contra Senaqueribe, o rei da Síria, onde Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados. Ainda tivemos alguns lapsos de avivamento, viu? Mas era para eles fazerem o quê? Se converterem.
Aí não quiseram, 586, depois de 2 anos da cidade sitiada. Já pensou um negócio desse, irmão? Tá no texto bíblico, tá? Não é informação histórica, informação bíblica. Depois de 2 anos de Jerusalém sitiada, a muralha foi rompida. E olha o que aconteceu. Irmão, os caras mataram jovem, criança, velho, grávida. Estima-se aí que mais de 1 milhão de pessoas morreram nisso aí. Viu? Mais de 1 milhão de pessoas morreram aqui por pura desobediência. E isso aqui que foi o que restou. Disso aqui. Bora, rapaz. Esse aqui já é o terceiro. Disso aqui restou só ruínas. Esse templo aqui é o do Monte Gerezim dos Samaritanos. Você sabe qual é esse templo aqui? Lembra lá de Ageu 2:9? Você sabe esse versículo de cabeça. A glória... A última casa... E o cara ainda fala, né? A glória da segunda casa, não, da última casa. A glória da última casa será da... Em comparação ao templo de Salomão, após os 70 anos, Deus dá mais uma chance, eles fizeram essa casa aqui, só que ela era bem menor. Não tinha o luxo que tinha, não tinha nada daquilo. Mas era uma segunda oportunidade. E aqui eu tenho um slide que é muito importante. Para aqui, Timóteo. Porque eu tenho 3 momentos aqui, ó. Eu tenho um momento para... Olha as datas. 520 para a restauração do templo, a segunda casa. Eu tenho aqui a volta de Esdras com a lei. E eu tenho a restauração do muro com Neemias. E olha que coisa interessante. Aqui a Babilônia está entrando em declínio. E quem está entrando como primeiro potência? Os persas. Isso é maravilhoso porque a Bíblia está dentro da história. Persas. Anote aí. Babilônios. Ó. Presta atenção. Primeira potência. Lá está Israel, 430 anos. Assírios, acabou com o reino do norte. Babilônia, 70 anos no reino do sul. Persas, tomaram... Olha, qual é o idioma que esse povo fala aqui? Aramaico. Aramaico, exatamente. E o aramaico teve a importância porque aqui praticamente o povo na Babilônia que falava hebraico perdeu a língua. Tanto que quando Esdras volta com a lei, ele tem que ler a lei em aramaico e falar em hebraico. Olha aí, até o idioma eles perderam aqui e também se aculturaram. Irmão, 70 anos. Dá para nascer uma boa geração. Então aqui na Babilônia os caras aprenderam mais da coisa da Babilônia do que da coisa da Bíblia. Inclusive, olha aí. Olha o mapa e o diagrama. Como eu acabei de falar, tem 3 profetas aqui que estão fazendo papel importante. Eu tenho Daniel como primeiro-ministro, certo? Que hoje é o Irã, tá? Eu tenho Ezequiel, as margens do rio Quebar, e eu tenho Jeremias. Irmão, a parte de Jeremias é maravilhosa, a partir do capítulo 34 ao 42. Por quê, pastor? Vou colocar até aqui, ó. Porque quando o rei entra aqui naquela imagem que vocês viram do templo sendo destruído, ele dá uma ordem para o general Nebuzaradã e fala assim: tu vai entrar lá, tu vai virar o Satanás, tu vai matar todo mundo, mas tem um profeta lá que o nome dele é Jeremias, não toca nele. Irmão, pelo amor de Deus. A ordem do rei foi: traz ele para cá para a mesa, para cá para o palácio. E ele deu a ordem: se ele quiser comer carne, tu dá carne. Se ele quiser comer frango, tu dá frango. Se ele quiser comer açaí, tu dá açaí. Deus preservou ele. E olha aqui, irmão. E Jeremias, ele falava, ele profetizava sobre sobre a Babilônia, né? Ele avisava o rei. Ele falou 40 anos. E ninguém ouviu ele. Você já imaginou que o cara falar 40 anos uma coisa?
Como é possível isso, irmão? Se a gente for pregar numa igreja 2 vezes e o irmão não quiser ouvir a pregação, nunca mais a gente quer voltar na igreja. Como é que um cara consegue ficar 40 anos dizendo, vai vir a panela do norte, vai vir a águia que vem do norte, vai vir o mal do norte, e ele começava. E o pessoal chamava ele de doido. Gente, tremendo isso aqui. Presta atenção. Inclusive, bem aqui, às margens do rio, é que os estudiosos acreditam que nasceram as sinagogas. Olha onde nasceu a sinagoga. Provavelmente as sinagogas, a casa de estudo, como eles não tinham templo e estavam em terra estranha, Salmo de número 137, anote, tá? Como eles estavam em terra estranha, eles tinham que se reunir e fazer células. Não podia oferecer sacrifício, não podia ir no templo, não tinha nada. Então foram aqui que provavelmente nasceu a sinagoga judaica. Porque no caso a gente trabalhava como agricultores, né? Sim, eles sempre foram um povo pastores de ovelha e que trabalhavam com plantações e com agricultura. Então foram desenvolver, só que aqui eles estão na condição de escravos. E olha que coisa importante. Cada governo desse tem sua maneira de punir e de tratar o povo. Já tem mais um aqui que eu quero colocar. Por exemplo, os egípcios, que foi o que José falou lá no Gênesis. Não falem que vocês são pastores de ovelhas. Porque criadores de ovelhas é abominação para os egípcios. E aqui eles têm também um pantenon politeísta. Aqui os assírios têm uma política totalmente diferente. Os babilônios, quando Daniel chegou lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o que foi que eles fizeram automaticamente? Quiseram mudar o nome deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles tinham que adorar os deuses. Os romanos não queriam nem saber. Adorem quem vocês quiserem, só paguem os nossos impostos. Cada reino tem a sua maneira de punir os seus inimigos. Agora presta atenção. 430 anos, mais um tempo aqui no norte, mais 70 anos, aí vem os persas. Quem está aqui? Presta atenção. Esdras. Você vai encontrar, irmão, anote aí. Ageu. Por favor, Ageu, Esdras, Neemias, Ageu, Esdras, Neemias. Essa questão pós-exílio. Pós-exílio você vai encontrar nesses livros aí, tá? Você vai ter que ler esses 3 livros, Neemias, Esdras e Ageu, para você ter essa ideia do que está acontecendo. Essa transição de saída de um lugar para começo de um outro exílio. Os persas, Artaxerxes é o rei da Pérsia. Em 550, eles tomaram o poder dos babilônios. Certo? Certo? Então agora eles são a primeira potência. A língua deles é o aramaico. Quando Jesus estava em terra, olha isso aqui. Jesus vai vir bem lá na frente. Toda a língua de comércio, compra e venda não era grego e nem hebraico. Sabe qual era? Aramaico. Olha a influência. Marcos, Aba, Talita Cume, Efatá. Tá vendo? A influência do aramaico aonde foi? Porque o hebraico, a língua nativa, se perdeu praticamente aqui na Babilônia. Poucas pessoas sabiam e era passado oralmente de pai para filho. Então a língua que as pessoas estavam aprendendo era uma língua da Caldeia e era já o aramaico. Quem foi que tomou o poder deles aqui? Não. 330 a.C. Depois dele vieram os romanos. Também não. Alexandre o Grande. Os gregos. Macedônios. Daqui vieram o que o senhor falou. Presta atenção. Então, o Novo Testamento foi escrito em que língua? No grego. Se eu mando no mundo, o mundo vai ter que falar o meu idioma. Então eu tenho o aramaico. Por exemplo, você pega o livro de Esther, no original, tem partes que estão em aramaico. O livro de Daniel, a partir do capítulo 2 até o capítulo 8, está todo em aramaico, no original. Não está em hebraico. Do capítulo 2 até o capítulo 8, está todo em aramaico, pela influência que o aramaico tinha. Aí eu tenho agora... Deus manda Zorobabel vir. Acabou o exílio da Babilônia, Zorobabel vem. Quando ele chega lá, engraçado que porque foram 3 levas para ir, a última leva foi essa leva aqui,
A última leva foi essa leva aqui, ó, 586 antes de Cristo. Foi quando a Babilônia entrou, destruiu o templo, destruiu as muralhas. Mas antes dela teve 3 levas. As 2 levas que foram primeiro, lá no livro de Esdras, está dizendo o número exato. E olha, a gente pega aquela genealogia que a gente passa e não lê, lá está o nome de todo mundo que foi, que voltou, dos pais, quem eram. Olha a importância que isso tem. Por quê? Porque quando voltaram, vai saber todinho quem era de Judá, quem era de Zebulon, quem era de Naftali. Eles tinham que saber, eles se preocuparam, Deus, né? Se preocuparam em fazer essa genealogia justamente para isso. Então estava todo catalogado, os que foram, os que voltaram. Voltaram na primeira 49 mil e uma fração. Quando o Neemias assume aqui como o primeiro ministro da Pérsia, primeiro vem Esdras, depois vem Neemias. A Bíblia fala que ele era copeiro, que ele era o copeiro, e o rei olhou para ele e falou assim: o que é que tu tem? Nunca te vi triste? Ele falou assim: como é que eu posso estar aqui no palácio, comendo bem, comendo uva, tomando vinho, está no calor e o meu povo está desgraçado, não tem muro, não tem templo, não tem nada. Né? Aí o Senhor, aí o resto você já sabe. Então, ó, olha Deus fazendo. 520, que data? 520. Vou devolver a igreja de vocês. Igreja sem Bíblia não presta, sim ou não? Em 458 lá vem Esdras com a Bíblia. Escola bíblica. O texto fala que ele ficou de 6 da manhã até 6 da tarde lendo e o povo chorando. Ah, como nós estamos arrependidos, nós nunca mais vamos nos divertir. Só mentira, irmão, só emoção. Povo mentiroso. Depois viraram Satanás de novo. A gente vê isso todo dia na igreja, né? O cara vem e chora no culto. Senhor, agora eu mudo, papo. Quando outro dia ele está virando Satanás de novo lá fora. Só muda o tempo, é a mesma coisa. Se não tiver transformação, é só Deus. Ó, então eu tenho agora a igreja, eu tenho a igreja de volta. Em 458 lá vem Esdras com a lei. Esse Esdras aqui, olha essa informação que eu vou te dar. A tradição judaica fala que ele sabia a Torá decorada de Gênesis a Deuteronômio. Isso é doido, né? Vou falar de novo, irmão. Ele sabia a Torá de cabeça de Gênesis a Deuteronômio. Esse cara aqui, a tradição judaica fala que ele sabia isso. Então ele foi esse tradutor, né? Orou, teve um. Ele era sacerdote, né? Ele era um escriba. Né? Ele fez Deus usou a vida dele para fazer esse grande avivamento. E outra coisa interessante, ó. Perceba que todas as vezes que aconteceram o avivamento, todas, era quando a Bíblia estava no centro. Todas as vezes. Você pode procurar, inclusive, dentro da igreja e fora da igreja. A reforma de Ezequias foi com a Bíblia, de Josafá foi com a Bíblia, de Esdras foi com a Bíblia, de Lutero foi com a Bíblia, de Spurgeon foi com a Bíblia, dos reformadores foi com a Bíblia. Sempre quando a Bíblia esteve no centro do culto, teve avivamento. Quando a Bíblia foi tirada do centro do culto, a igreja, ela declinou. Presta atenção. Então agora você já tem, repete, a igreja. Já tem escola bíblica, a Bíblia, só que eles precisavam de proteção. Naquele tempo eu tenho cidade e cidadela. E Jerusalém é uma cidade, uma geografia montanhosa. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter muralhas. E como é que Deus... Olha que eu ia esquecendo. Quando o profeta Isaías, cadê ele que eu não coloquei ele aqui? Capítulo 45 do livro, né? Quando o Senhor levanta ele para profetizar, ele chama Ciro pelo nome, não é isso? Ciro, meu filho, meu ungido, pelo nome. Só que, presta atenção nisso aqui, essa profecia foi 160 anos antes de Ciro nascer. Você é doido, é? 160 anos antes de Ciro nascer, o profeta já tinha falado o nome do rei. Agora, eu não sei, para mim não sei se não deixar sensacionalizado aqui, se era um título, como Artaxerxes é um título, como Faraó é um título, como César é um título, ou se ele chamou o nome do profeta mesmo, pelo nome. Tá? Eu não tenho a informação se Ciro era um título dos monarcas daquele reinado. Agora, se não foi, isso aqui é maravilhoso, porque 160 anos antes, ele cravou o nome do cara. E esse Ciro aqui, praticamente deu toda a reconstrução para que o povo viesse fazer aqui a casa de novo. E Neemias conseguiu com o rei da Pérsia, como se fosse o Trump hoje, o dono do mundo, voltar e reconstruir as muralhas. Então Deus foi o Deus que puniu em 3 levas e resgatou também em 3 levas. Vocês têm alguma pergunta? Quem cala consente. Bora. Olha só, tá aqui, ó. Esdras trazendo a lei. Naquele tempo, irmão, era assim mesmo, ó.
rolão pesado, 8 metros de comprimento, 10 metros de comprimento. Pouquíssimas pessoas sabiam ler, tá? Pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas, tanto que era passado mais oralmente. Então esse momento aqui é um dos momentos mais bonitos e simbólicos da Bíblia Sagrada, porque esse povo está recebendo a oportunidade, mais uma vez, de ter contato com o escriba crente, de ter contato com a lei de Deus, de se reerguer, de levantar. Olha que coisa maravilhosa. Ainda o profeta Isaías, é muito maravilhosa essa profecia de Isaías, no capítulo 11. Tá? Quando ele fala, pode anotar isso aí para vocês lerem depois na casa, que a gente não tem tempo de ler. Mas no capítulo 11, quando ele fala, já deu uma hora aí? Termina aí, pessoal. Deus abençoe. Deixa ele terminar aí.